Se já fecharam, voltem a abrir a palavra em Colossenses capítulo 3. Hoje o nosso tema é a nossa união com Cristo. Um antigo filme, meus queridos, protagonizado por Will Smith, denominado A Lenda, ele mostrava a história de uma pesquisadora inglesa, Emma Thompson. Essa pesquisadora inglesa, Emma Thompson, descobre um remédio que curava o câncer e que poderia ser usado de forma preventiva ou até mesmo para tratar casos em que o câncer já havia se manifestado. O remédio criado por Emma Thompson foi uma sensação. E muitas pessoas tomaram para não desenvolver essa doença e muitas pessoas tomaram para que fossem curados desta doença. No entanto, segundo o filme A Lenda, este remédio teve um efeito colateral terrível. Ele levou muitas pessoas à morte. E outras pessoas que não morreram se transformaram em zumbis, todas elas sedentas por sangue. Apenas uma pessoa, interpretada por Will Smith, era imune a este remédio, não, evidentemente, morrendo e não desenvolvendo os seus efeitos colaterais em se tornando um zumbi. A esperança era que o sangue deste personagem, o sangue de Will Smith, pudesse ser usado como antídoto, para se produzir um antídoto que detivesse e que fizesse regredir os efeitos colaterais daquele remédio. E o filme termina sem mostrar se de fato foi produzido este antídoto, que de certa forma uniria todas as pessoas que por ele fossem curadas ao sangue de Will Smith. Esse filme é uma alegoria, meus queridos, de um drama muito maior e de um drama muito anterior a ele. O filme foi rodado em 2007, mas esse drama da humanidade existe desde o princípio do mundo. E desde o princípio do mundo foi prometido que o antídoto contra o pecado humano seria manifesto, seria revelado. E que justamente através do derramamento do sangue haveria a remissão dos pecados, haveria a reversão de tudo aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. Nós vamos nesta noite estudar nossa união com Jesus Cristo, que nos trouxe a cura. E esse texto, meus queridos, fala da nossa união com Cristo em 3 momentos muito específicos. Primeiramente, nossa união com Cristo em sua morte. Meus amados, o apóstolo Paulo diz nesse texto que a nossa experiência com Jesus, através da ação sobrenatural do Espírito Santo e da ação sobrenatural da Palavra de Deus, é tão radical que nos transforma completamente e quebra o curso da nossa vida que nos fazia morrer em consequência do pecado. A nossa experiência com Jesus Cristo, ela promove a quebra da morte que estava sobre nós. Antes um pouco do texto que nós lemos, Colossenses 2:20, diz o seguinte: morrestes, só essa parte, morrestes para os rudimentos do mundo. E se os irmãos continuarem lendo os versículos seguintes, vão perceber que esta morte para os rudimentos do mundo, ela não acontece porque de repente nós resolvemos obedecer a mandamentos e ordenanças. Ela não acontece porque de repente nós resolvemos nos abster de manusear isto ou aquilo, a não tocar nisto ou naquilo. Ou seja, esta morte para os rudimentos do mundo não acontece porque nós escolhemos fazer algo para, através disto, mudar a trajetória na nossa vida. Esta morte para os rudimentos do mundo acontece quando nós morremos juntamente com Cristo. Morrestes em Cristo para os rudimentos do mundo. Note que para alguém que não conhece Jesus, o apego a ordenanças, o apego a mandamentos, pode fazer deles exteriormente melhores, temporariamente melhores.
mas não são suficientes para libertá-los e para salvá-los. O que salva e o que liberta é a nossa entrega ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto sim salva, isto sim liberta, isto sim nos faz morrer para aquilo que antes chamava a nossa atenção, para aquilo que antes se constituía no nosso estilo de vida, para aquilo que antes se constituía no percurso e na nossa história aqui sobre a face da terra. A nossa união com Cristo em sua morte, meus amados, faz com que sejamos libertos do poder de Satanás, faz com que nós sejamos libertos do poder do mundo, faz com que nós sejamos libertos do poder de nós mesmos ou da nossa própria carne. Essa entrega, ela nos une a Jesus Cristo de tal forma que nós não somos mais constrangidos, obrigados a obedecer ao diabo quando ele nos tenta. Nós não somos constrangidos ou obrigados a nos conformarmos com o mundo quando ele exerce a sua pressão sobre nós. Nós não somos constrangidos ou obrigados a atender às nossas paixões, os apetites da nossa carne, porque morremos em Cristo e com Cristo para os rudimentos do mundo, e estas coisas já não têm poder sobre nós. Notem que se alguém que está em Cristo escolhe viver em pecado, ele está escolhendo deliberadamente transgredir a vontade de Deus, ele está escolhendo deliberadamente entristecer a Deus e ao seu Espírito Santo. Mas a comparação é bem interessante, com uma diferença. Jesus Cristo, diz-nos a Bíblia, morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Notem que em Cristo Jesus estavam encravadas as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele fez o que nós não poderíamos fazer, obedeceu perfeitamente a lei de Deus. Ele fez o que nós não poderíamos fazer, pagou o salário do pecado por nós na cruz. Ele fez o que nós não poderíamos fazer, foi um justo aqui sobre a face da terra. E em virtude do que ele fez, ele nos declara, através dele, com ele, justificados. Por isso eu e vocês, quando morremos com Cristo, nós somos declarados justificados. Mas se Cristo morreu pelos nossos pecados, nós devemos morrer para os nossos pecados. E essa nossa união com Cristo torna isso possível. E só a nossa união com Cristo torna isso possível. Morrermos para os nossos pecados. Diz a Bíblia, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 5:17. Mas sejamos certos de uma coisa, meus amados, a nossa luta contra a nossa natureza, contra o velho homem, continuará existindo. E por quê? Uma vez que nós já fomos libertos do seu poder, porque nós estamos nesta carne ainda, porque nós estamos vivendo neste mundo ainda, nós estamos vivendo do lado menos luminoso da eternidade, por isso estas coisas exercem pressões e nos assaltam. A justificação nos garante que nenhuma acusação será levantada contra nós por ninguém, por nada, e que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa justificação também garante que esse processo de transformação vai ocorrer, vai se dar, vai acontecer, mas eu e vocês somos chamados a cooperar. E cooperamos quando buscamos andar no Espírito Santo, quando buscamos ser cheios do Espírito Santo e quando buscamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Quando Cristo habita plenamente em nós, a boa obra de Deus que já foi começada vai sendo completada dia após dia, momento após momento. Então esse texto nos convida primeiramente a pensar: já recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor? Se já recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor,
procuramos nas Sagradas Escrituras ter esta comunhão e esta intimidade com o nosso Salvador e com o nosso Senhor. Podemos dizer que temos avançado no conhecimento de Jesus Cristo como nosso Salvador e o nosso Senhor. Vivemos e buscamos viver em comunhão e intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto nos convida, amados, se já entregamos nossa vida a Jesus, a buscarmos comunhão e intimidade com Ele, a desenvolvermos uma vida de oração, a vivermos em comunhão uns com os outros, a buscarmos sermos cheios do Espírito Santo e andar nele. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito de vida, se já morremos para o pecado em Cristo Jesus. Morrestes, diz a palavra, para os rudimentos deste mundo. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Não te faças escravo novamente do diabo, deste mundo e dos seus apetites e paixões, uma vez que você já foi liberto em Cristo Jesus. Nossa união com Cristo é uma união com Cristo em sua morte. E nele nós morremos para o poder do diabo, para o poder desse mundo e para o poder da nossa própria natureza. Somos salvos, somos livres para viver e andar em novidade de vida. Mas o texto diz mais, meus queridos. Diz que eu e vocês estamos unidos em Cristo na sua ressurreição. Colossenses capítulo 3, versículo 1, agora. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, eu quero me deter só nesta afirmação, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Essa linguagem é comum ao apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: Ele vos deu vida estando vós mortos em seus delitos e pecados. Notem que a nossa experiência com Jesus é tão poderosa a ponto de dizermos, nele morremos para o diabo, para este mundo e para a carne. Mas também é tão poderosa a tal ponto de podermos afirmar, em Cristo ressuscitamos para uma nova vida. Estávamos mortos, estamos vivos. Estávamos perdidos, fomos achados. Eu pergunto, temos consciência deste processo na nossa vida? Temos convicção de que isto aconteceu conosco? Porque nós desejamos, meus queridos, ler a Bíblia e conhecer mais a Deus, a Cristo Jesus, através das Sagradas Escrituras. Porque antes não tínhamos o desejo de orar e hoje temos o desejo de orar. Porque antes não fazíamos questão de nos reunirmos com os nossos irmãos e estarmos na igreja e hoje desejamos esta comunhão com os irmãos e estar na casa de Deus. Porque antes nós não rejeitávamos pecados e neles nós tínhamos nossa alegria e prazer e hoje os rejeitamos. Ora, tudo isso, meus queridos, tem uma só resposta: porque nós ressuscitamos em Cristo Jesus para uma nova vida. Agora, se tudo que eu mencionei aqui não faz parte da sua vida, é preciso que você se analise. Se você está vivendo de uma forma indiferente à palavra de Deus, se você não sente prazer em orar, se você não sente e não quer estar na casa de Deus e desfrutar da comunhão com os irmãos, se você ainda sente prazer em contentamento em praticar os mesmos pecados, as mesmas transgressões que cometia anteriormente, se você ainda se deixa ser guiado pelos seus apetites e pelas suas paixões, só existem duas possibilidades: ou você não teve o encontro salvador e transformador com Jesus e nele morreu para esta vida, ou você está deliberadamente escolhendo transgredir a vontade de Deus, entristecer e apagar o Espírito Santo. Em ambos os casos, só há uma palavra
que Deus traz ao meu coração e ao seu coração. Arrependa-se. Arrependa-se. Hoje, agora. Não endureça o seu coração ao ouvir a voz de Deus. Busque a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Notem, não existe alguém sujeito a ser mais infeliz neste mundo. Mais infeliz neste mundo do que aquele que foi chamado por Deus, lavado pelo sangue de Jesus Cristo e que deliberadamente escolhe viver no pecado, que deliberadamente escolhe se revolver na lama onde antes ele estava. A Bíblia é radical quando fala disso. Ela diz que quem assim procede é como um cão que volta ao seu próprio vômito, é como uma porca, uma vez lavada, que volta a se revolver no lamaçal. O apóstolo Paulo diz que esta nossa experiência de ressuscitar juntamente com Cristo muda inclusive as nossas ambições, os nossos desejos, o nosso propósito aqui sobre a face da terra. Porque notem, irmãos, que no versículo que nós lemos, ele vai dizer: se ressuscitastes juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscai as coisas que são lá do alto, e não as coisas que são aqui da face da terra. Note que a experiência de ressuscitar juntamente com Cristo muda a nossa perspectiva de vida, a nossa perspectiva de história, o nosso propósito e o nosso projeto aqui, nessa nossa experiência terrena. As coisas da terra existem sim e continuarão existindo. Delas nós fazemos parte porque não somos retirados do mundo. Mas note que os nossos pensamentos estarão em outro lugar. As nossas buscas estarão em outro lugar, porque ressuscitamos juntamente com Jesus Cristo. Buscar e pensar. Esses dois verbos, meus queridos, uma vez que já temos essa experiência de ressurreição com Cristo, devem ser flexionados todos os dias na nossa vida. O quanto eu busco as coisas que são lá do alto durante a minha semana? Que reflexos isso tem na minha vida prática? Que reflexo isso tem nas 24 horas de um dia? O quanto eu busco? O quanto eu busco as coisas lá do alto? Por outro lado, quão intensos, quão profundos são os meus pensamentos em relação às coisas lá do alto? Quanto tempo eu me paro fazendo isso durante o meu dia, durante a minha semana? Onde estão os meus pensamentos e os seus pensamentos durante a nossa semana? Nós pensamos nas coisas que são lá do alto? Paulo diz que isso é consequência da nossa união com Cristo na sua ressurreição. É pensar nas coisas que são lá do alto. É buscar as coisas que são lá do alto. Em que nós temos pensado? E o que nós temos buscado diariamente? O terceiro ponto, nossa união com Jesus Cristo em sua parousia. Não aparece a palavra parousia aqui, mas ela está implícita. A palavra parousia significa presença, chegada e evento. É um termo que nós usamos biblicamente e é usado biblicamente para descrever a segunda vinda de Jesus Cristo. Note que Paulo faz 3 comparações aqui. Nós estamos unidos com Cristo em sua morte. Nós estamos unidos com Cristo em sua ressurreição e nós estamos e estaremos unidos com Cristo em sua manifestação, em sua segunda vinda, na sua parousia. Observe no versículo 3, meus irmãos, a segunda parte do versículo. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É interessante observar que os olhos do mundo não conseguem enxergar como é e como será a vida daqueles que entregaram a sua vida a Jesus.
Aos olhos do mundo, aqueles que entregaram sua vida a Jesus, que procuram andar em novidade de vida, que procuram viver em santificação, que abrem mão dos seus apetites e das suas paixões, que deixam de seguir o curso deste mundo, que estão perdendo o seu tempo. Aos olhos do mundo, nós somos pessoas alienadas, ultrapassadas, retrógradas, que estamos perdendo o nosso tempo, que estamos perdendo a nossa vida. A propaganda que fazem é que a vida deles, o estilo de vida deles, é muito melhor. Mas, creiam, estejam certos, a propaganda deles é enganosa, é enganosa. Eu assisti recentemente um vídeo em que dois jovens conversavam, um deles cristão, o outro não cristão. O não cristão ridicularizava o jovem cristão dizendo: você é escravo, escravo da Bíblia, escravo da igreja, escravo do seu pastor. Você não tem liberdade alguma. Você não tem liberdade alguma. A sua ideologia domina você. E enquanto ele ridicularizava o jovem cristão, ele tinha em suas mãos um copo de cerveja e um cigarro. O jovem cristão então disse: me entregue por favor o copo de cerveja e me entregue o seu cigarro. E o não cristão estranhou aquele pedido, mas fez. Entregou o copo de cerveja que tinha em mãos, entregou o seu cigarro. E então o jovem cristão disse: você consegue viver sem isso? Sem esse copo de cerveja, você consegue viver sem esse cigarro? Ele falou: não consigo nem imaginar. E então o jovem cristão perguntou: quem de fato é escravo? E quem de fato é livre entre nós dois? Meus amados, viver a experiência de morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida é a melhor de todas as experiências que o homem pode ter. Por quê? Porque não existe nada que traga mais paz, mais contentamento, mais alegria, mais realização nesta vida. Ninguém, a não ser quem já teve esta experiência, é verdadeiramente livre. Livre de uma tríade terrível: livre do diabo, livre das pressões desse mundo e livre de si mesmo. Livre para viver em novidade de vida, livre para fazer o bem, livre para edificar vidas, livre para servir ao Senhor, livre para viver o melhor desta vida, livre para viver uma vida em abundância. Não existe nada melhor do que morrer em Cristo, do que ressuscitar em Cristo e do que aguardar aquilo que virá e que Cristo trará a mim e a vocês. E esse texto, quando diz que estamos unidos com Cristo na sua parousia, na sua vinda, afirma exatamente isto. Meus amados, eu já gosto de pensar desse lado da eternidade como uma experiência maravilhosa. Num dos nossos hinos, o autor sagrado afirma: muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Se tudo isso é muito bom, se tudo isso é extraordinário, se tudo isso é maravilhoso, esse texto está nos dizendo que algo muito maior, muito melhor, de muito maior glória, vai se manifestar sobre nós. Tudo que nós desfrutamos aqui, que já é muito bom, não é tudo. Por quê? Porque o mundo não conhece e sequer pode imaginar a glória reservada aos filhos de Deus. 1 João 3, 1 e 2 diz assim a palavra: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. E nem esperemos que nos conheça. E nem esperemos que nos compreenda. E nem esperemos que nos valorize. Por esta razão, o mundo não nos conhece. Porquanto não conheceu a Jesus, não conheceu a Ele mesmo. Notem, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. O melhor, e parece clichê essa frase, mas o melhor, com certeza, para nós cristãos, ainda está por vir. Paulo, em Colossenses 3, versículos 3 e 4, diz algo muito semelhante ao apóstolo João. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestos com Ele em glória. Quero concluir esta mensagem trazendo algumas reflexões. A primeira delas, eu, em Cristo Jesus, já morri para os rudimentos deste mundo. Em Cristo Jesus, já morri para as coisas deste mundo. Em Cristo Jesus, eu já experimentei esta liberdade do poder do diabo, do poder do mundo e do poder da minha própria carne. Se isso já aconteceu, quando eu peco, quando eu transgrido, quando eu cedo às tentações de Satanás, quando eu cedo às pressões deste mundo, ou quando eu cedo aos desejos da minha carne, eu o faço, porque deliberadamente escolho pecar e entristecer o Espírito Santo de Deus. Portanto, se eu tenho uma experiência em Cristo Jesus, e se já morri em Cristo Jesus para os rudimentos deste mundo, é preciso que este processo de fazer morrer a minha natureza, esse processo de fazer morrer o poder da minha carne, e esse processo de resistência ao diabo e às suas tentações, seja exercido. A segunda questão, eu tenho essa experiência de ressuscitar em Cristo Jesus para uma nova vida? Se eu tenho esta experiência, quais as evidências dessa nova vida que são percebidas no meu dia a dia? Quais essas evidências da nova natureza que são visíveis no meu jeito de falar, no meu jeito de escolher, no meu jeito de me comportar? Quais são as evidências dessa nova vida que as pessoas observam e através dessa observação podem glorificar ao nosso Pai que está nos céus? Quais são as evidências da nossa vida? Eu estou pensando mais nas coisas que são lá do alto, eu estou buscando mais as coisas que são lá do alto. E se eu estou unido com Jesus Cristo em minha ressurreição, eu tenho consciência da glória que é ser chamado filho de Deus, da glória que é pertencer ao Senhor Jesus, da glória que é tê-lo como meu Salvador, tê-lo como meu Senhor. Uma glória que o mundo não pode ter, que as pessoas que estão no mundo não podem sequer imaginar. Eu tenho ideia da beleza que é ser uma nova criatura. Eu tenho ideia da riqueza que está reservada, que vai se manifestar na minha vida, na minha natureza, na minha história, quando Cristo se manifestar. Se tudo isso tem acontecido, já encontramos algo de muito valor, pelo qual vale a pena viver. Que vivamos em função desse valor. Em nome de Jesus. Amém.